Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje nós temos um vídeo aqui meio que de despedida, terminando aqui a playlist desse livro aqui, Efeitos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC na Economia Baiana 2007 a 2010. Vamos terminar hoje essa playlist, esse curso sobre esse livro e aprendemos muito aqui sobre o que foi o PAC, o que é o PAC, a importância do investimento público em obras de infraestrutura e também das parcerias público-privadas e como é que funciona e como a economia, né, pode se desenvolver a partir do esforço, né, conjunto de investimentos, tal. Bom, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e também seja membro do canal se quiser e clique também no valeu, que é o coraçãozinho com cifrão. A gente vai ter mudança aqui no canal depois. Dê uma olhada no meu novo livro, Em Busca da Verdade 3, e também no Apoia-se, né? Para você apoiar o canal se quiser. Vejam aí agora o spot do Apoia-se. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Esse aí foi o Esporte do Apoia-se. Espero que vocês tenham tido a vontade de apoiar o canal, certo? É só clicar no primeiro link da descrição. Como eu falei, nós vamos ter mudanças aqui no canal nas próximas semanas, então fiquem ligados aí para as novidades do canal, especialmente na questão dos conteúdos, como é que os conteúdos vão ser apresentados a partir de agora. Então, vamos concluir aqui hoje, primeiro falando sobre a avaliação dos resultados de aspectos comuns às 3 áreas. Então, nós vimos aqui áreas como a infraestrutura logística, a infraestrutura energética, falamos sobre os investimentos na saneamento básico e as intervenções urbanas sociais. E aqui a autora diz, né, todo e qualquer planejamento estratégico público deve ter as diferentes etapas que compõem claramente delimitadas, assim como deve ser fixado transparentemente sua vinculação às metas que pretende atingir. Ela está falando isso porque uma coisa em comum em todos esses aspectos, em todas essas áreas de atuação do PAC, houve um problema crônico relacionado com uma falha geral de planejamento que levava a uma falha geral de execução, certo? Quando se planeja uma coisa e não se cria os critérios de avaliação, de controle, na hora de executar, os gestores, né, sejam públicos ou privados, acabam não sabendo exatamente o que deveria ser alcançado e quando deveria ser alcançado. Por isso os gastos excessivos, né, os atrasos acontecem, justamente por falha de planejamento. Nenhum dos estudos projetados nas obras do PAC foi avaliado de acordo com a potencialidade, fragilidade, oportunidade e ameaça. Quer dizer, esqueceu-se de se aplicar uma técnica simples de administração de gestão, que é a análise SWOT, ou PFOA. A análise recai apenas sobre o estágio em que a obra se encontra e não sobre todo o processo. Aí eu destaquei aqui a questão. Outro aspecto que demonstra a falta de planejamento das obras do PAC é o grande número de ações judiciais promovidas pelas obras de infraestrutura, em especial de desapropriação, com 54% total das ações. Veja só, as desapropriações são necessárias nesses casos, porque as intervenções, né, de grande porte, né, mudanças de curso de rios, alterações de estradas, né, de vias, de ruas, não sei o que, e aí precisa indenizar as pessoas que são donas daqueles terrenos, né?
E aí isso gerava as ações judiciais, o que paralisava as obras e gerava mais custos. Mas eu chamei a atenção aqui como destaque dessa parte, uma relação com a obra lá do Marshall Berman, que nós vimos aqui no canal, na playlist sobre o livro dele, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Que um dos fatores, um dos elementos que identificam, né, que caracterizam a modernidade, justamente esse elemento da destruição para a construção. Então tudo na modernidade tem sempre essa relação entre ter que destruir para poder reconstruir, e é esse processo destrutivo que é o que demanda as desapropriações, acaba meio que desfazendo da história local, né, das histórias das pessoas, dos povos, tal, para poder construir algo novo, dito mais moderno. Então eu fiz essa relação porque, assim, no sentido mais profundo, porque a gente olha muito essas obras do PAC e tal, intervenções do Estado, tá, como sendo coisas muito de curto prazo, né, coisas que fazem parte do cotidiano das pessoas no nível de um período de vida. Mas quando se pensa em gerações, né, em séculos, ou até em milênios mesmo, a gente pode notar que a época moderna, né, os últimos 3, 4 séculos, né, desde o século 17, 18 para cá, as coisas têm sido destruídas e reconstruídas muito rápido. E aí causa uma sensação de deslocamento, né, o desencaixe, como diria o Anthony Giddens, porque é como se a gente tivesse desencaixado de uma realidade mais fixa por causa das mudanças constantes. Ela diz aqui: os planejadores, gestores e os cidadãos mais informados deveriam ter participado dos processos decisórios relacionados com o desenvolvimento das intervenções socioespaciais do PAC, pois atualmente é preciso ir além do espaço físico, é necessário também compreender a continuidade e a descontinuidade desse espaço. Então, vejam só como ela desenvolveu essa pesquisa dentro do ambiente de pesquisa sobre desenvolvimento social e espacial e territorial. Faz sentido ela fazer essa relação com essa necessidade dos planejadores, gestores e cidadãos de estarem mais integrados e participantes dos processos decisórios dos seus territórios, que é uma coisa que a gente não tem, né? Então, talvez comunidades de bairro tal tem uma coisa mais territorial de participação, mas a maior parte da população realmente não tem. Tem uma ligação com sua casa, né, com seu ambiente e tal, mas não tem essa conexão mais ampla com o território do qual faz parte. E aí, por não participar, acaba sofrendo as consequências de decisões tomadas por pessoas distantes, né? As regulamentações da teoria da escolha pública e da teoria econômica da regulamentação transformaram o PAC em um instrumento eleitoreiro, como se pôde inferir no depoimento de várias pessoas. Então, o uso eleitoral, né, de obras públicas não é uma coisa, não é novidade. No entanto, como foi um programa de larga escala, houve muita gente, né, muitos partidos políticos, candidatos, usando o PAC como para fins eleitorais. E é uma coisa curiosa que ela chama a atenção através dos depoimentos, é que, apesar do PAC ser um programa federal de um grupo político específico, né, todos os outros grupos políticos presentes no país também meio que se apresentavam como participantes do PAC, porque as verbas para as obras eram difundidas nacionalmente. Então eram prefeitos, governadores, né, de partidos de oposição, de partidos de situação, todo mundo dizendo que aquela obra ali, que era a obra do PAC, era fruto dele. Então, até mesmo para saber lidar com as críticas que vinham a respeito das obras do PAC, para poder fazer a fiscalização correta, era meio complicado, porque muitas vezes o prefeito daquela cidade, que era no partido de oposição e falava mal do governo, mas, no entanto, assumia aquela obra do PAC como sendo uma coisa sua, justamente por fins eleitorais. Além de, é claro, né, na larga escala, como ela chama a atenção, principalmente aqui no estado, mas nacionalmente, as grandes empreiteiras que receberam muito dinheiro do PAC foram os principais financiadores de campanha dos partidos que venceram uma parte das eleições nesse ano, 2010 no caso, tanto nacional quanto
aqui no estado da Bahia. Então, o que demonstra também uma ligação meio promíscua entre o uso público do dinheiro e o vínculo com essas instituições privadas, grandes empreiteiras. Deixa eu ver aqui, eu destaquei a coisa aqui. Outro aspecto importante para auxiliar o planejamento e gestão territorial do PAC seria integrar a sociedade na prática da cidadania, que aí novamente depende muito do processo educacional de longo prazo. Muitas obras estão paradas ou inacabadas e isso apenas será resolvido se houver maior controle e fiscalização dos atores envolvidos. E aí ela chama a atenção que esse controle e fiscalização não pode advir, como muitas pessoas acham, do próprio governo. Certo? O governo é um incentivador das obras de infraestrutura. Ele não pode ser fiscal das obras que ele financia, apesar de ter, dentro do próprio Estado, órgãos de fiscalização. Mas o principal ator da fiscalização é a sociedade civil, certo? É a cidadania. Entre os dois aspectos, se a gestão e planejamento socioespacial do PAC tivesse maior participação popular, possibilitaria menores índices de corrupção, de erros de avaliação ou desperdício de tempo e recursos. Justamente porque, em grande parte, o cidadão, né, nós, não sabemos os caminhos da fiscalização, os caminhos do acompanhamento. É bem verdade que o próprio modelo de sociedade, de economia capitalista, meio que impede a dedicação a esse tipo de fiscalização, né? Já que a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo trabalhando para sobreviver. Cabe a todos os cidadãos acompanhar, controlar e fiscalizar as obras públicas, sendo necessário exigir que elas aconteçam, além de ser obrigação do governo transmitir informações claras sobre o andamento das obras do PAC para que os cidadãos possam desenvolver uma postura crítica dos acontecimentos. Certo? Então, por um lado, o Estado é obrigado a planejar e usar de transparência, né, que é um dos princípios da administração pública, a transparência para que as pessoas saibam o que está sendo feito, daí o portal transparência, né, os custos, os gastos governamentais têm que estar bem claros. E por outro, o cidadão, ele tem meio que o dever de olhar, observar e conferir todos aqueles dados, aqueles elementos e denunciar quando é o caso, quando for o caso, não ficar esperando que a mídia faça, nem ficar esperando que os órgãos de fiscalização do próprio governo façam, muito menos as empresas, né, que geralmente usufruem justamente do dinheiro público que chega até elas. E aí muitas vezes os atrasos são propositais para poder cavar mais verbas. Bom, eu fiz o destaque aqui do final aqui. Outro fato é que o empreendimento pode, em relação ao PAC, não se iniciar e ficar apenas nas placas, que é o discurso político, iniciar e parar, iniciar e continuar em ritmo lento, iniciar e parar de forma temporária devido a alguma irregularidade, como as licenças ambientais, que a gente falou muito ao longo da playlist, iniciar e promover algum dano para a coletividade, quer dizer, trazer um efeito negativo. Então, esses são os problemas possíveis. Então, isso tudo tem que estar já no planejamento. Segundo ela, o planejamento deve prever esses empecilhos, justamente para, focando nos objetivos traçados, saber o que fazer quando acontecerem esses empecilhos. Assim, seria muito importante que os gestores públicos atuais, 2024, né, com o PAC 3 em andamento, lessem esse livro, ouvissem essa playlist ou as duas coisas, para que justamente pudessem melhor atuar diante das demandas do que vem acontecendo atual, independente do seu PAC, mas qualquer tipo de intervenção de infraestrutura ou de larga escala do Estado, né, sobre a sociedade. Então seria interessante esse aprendizado dos próprios gestores públicos, dos políticos no comando e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Não se pode, no entanto, deixar de lado o fato de que é um programa cuja execução na Bahia padece de mazelas tão frequentes em outras realizações baianas. Lentidão, atraso ou simplesmente abandono ou desistência. Através da pesquisa realizada para a elaboração desse trabalho, foi possível identificar alguns acontecimentos que podem ser apontados como causas principais dos problemas do Parque Baiano. O primeiro desses acontecimentos foi a falta de consideração pelas questões ambientais. A gente falou muito ao longo da playlist isso. Por não ter sido dada devida atenção aos impactos que as obras causariam sobre o ambiente,
o programa enfrentou dificuldades para aprovação e licenciamento ambiental de obras pelo IBAMA. Então, isso aí é uma das coisas, né? Bom, aqui tem outros elementos também, tipo desconhecimento sobre o território, né? Fazer uma avaliação pouco cuidadosa das intervenções necessárias e das indenizações que vão ter que ser pagas. Tem o deslocamento das pessoas de suas casas, de suas moradias, de seus terrenos, etc., para poder fazer intervenção. Então tudo isso aí demonstrou falhas de planejamento mesmo, certo? Que é uma coisa que ela mais chama atenção aqui nessa obra a respeito dessas obras. É o fato de não ter sido planejado realmente, cuidadosamente, o que deveria ser feito. Foi sendo simplesmente acoplado várias coisas, e aí esse acoplamento de várias coisas, por mais que fossem necessários do ponto de vista infraestrutural do país, do estado, não foi feito um estudo cuidadoso do que é que deveria ser feito, do que precisaria ser feito, dos impactos necessários, dos gastos, né? Dimensionava, como se fosse assim, a gente vai fazer uma obra de saneamento para melhorar a cidade tal. E aí, a gente acha que vai custar não sei quantos milhões. Aí quando chega lá você tem que fazer desapropriação, tem que fazer ajustes ambientais, tem que fazer modificações, etc. Aí acaba custando muito mais, demorando muito mais. Pode até entregar, mas vai demorar tanto que, segundo o que ela apresenta, pode estar constando como pronto, mas na verdade não atingiu o objetivo. Bom, tá, ela chamou a atenção de algumas outras coisas aqui até chegar ao final. Esses foram os destaques mesmo. A grande conclusão que ela chega é justamente esse, que as obras de infraestrutura ao estilo do PAC, não necessariamente só o PAC, né, que foi o foco do estudo dela, mas todo tipo de intervenção de infraestrutura em larga escala, em qualquer lugar, precisa ter o cuidado do planejamento, especialmente hoje em dia, né, já que nós estamos tendo esse problema crônico em relação ao meio ambiente. Então, todo tipo de intervenção para tentar melhorar e desenvolver a sociedade precisa também cuidar do meio ambiente. Eu me lembro que ela fala, eu já mencionei aqui antes na playlist, que o PAC foi o programa de aceleração do crescimento, atingiu certos objetivos em relação ao crescimento econômico, mas não gerou desenvolvimento social. Porque o desenvolvimento social, o desenvolvimento socioeconômico, ele é maior do que somente o crescimento econômico. Quando você simplesmente gera mais movimentação, mais produção, né, mais PIB, e não gera melhorias para a vida das pessoas, acaba não surtindo efeito no longo prazo. E a ideia é justamente que surtisse efeito no longo prazo. Como, por exemplo, um investimento mais profundo, né, em transformações estruturais que gerasse modificações realmente na sociedade, mais aprendizado sobre a cidadania, mais qualificação, mais tecnologia, mais, sei lá, coisas que gerassem no longo prazo melhorias. Isso seria desenvolvimento. Como as obras planejadas visavam muito, tipo, ajudar no escoamento da produção, melhorar a chegada de visitantes, etc., aí acabou incentivando muito mais o crescimento apenas, a arrecadação e tal, que aí melhora durante um tempo, mas aí quando vem as crises, como a pandemia, por exemplo, em 2020, aí o negócio desanda, porque não tem aquela base. Pois é, então é isso. Esse foi o livro Efeito Supac na Bahia, 2007-2010, de Alex de Pereira. Espero que vocês tenham gostado da playlist. Terminamos hoje aqui no episódio 16, se eu não me engano. 15 ou 16, não me lembro. E, bom, a partir das próximas semanas a gente vai começar novos conteúdos, né? De um jeito diferente. Em vez de ser as playlists que a gente vem fazendo, eu vou concluir todas as playlists, a gente vai fazer de um jeito diferente, para a gente concentrar os assuntos numa semana, certo? E aí vocês poderem acompanhar mais rápido, em vez de parcelar o desenvolvimento da leitura do livro ao longo de várias semanas, certo? Então, mas aí, bom, aí se vocês preferirem de outro jeito, vocês comentam que eu posso tentar equilibrar um pouco, certo? E tentar fazer também conteúdos mais rápidos, certo? Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, ser membro, né? Clica em seja membro, ajudar o canal com o valeu e também dar uma olhada no Apoia-se, né? Que é o apoio ao canal diretamente, no primeiro link da descrição, e também no meu novo livro Em Busca da Verdade,
que é esse card que está aí, que é o segundo link da descrição. E lá no Clube de Autores tem também meus outros livros, dê uma olhada também. Valeu!